Muito bom dia a todos, 24ª Enacor, 47ª RAPV. Estamos abrindo então esse terceiro dia de trabalhos do Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, reunião anual de pavimentação, auditório Caminhos de Pedra, manhã desta quinta-feira, que abre os trabalhos com a apresentação de trabalhos técnicos sob o tema materiais de pavimentação. Para a condução dos trabalhos, chamo ao palco para presidir a mesa Francisco Thiago Aragão, da COP, e como secretário da mesa, João Vicente Falabella, da ABPV. Nós vamos ter 3 apresentações nessa sessão. A primeira, eu já convido, acho que o Guilherme. O título é Análise do comportamento de mistura 100% RAP quanto ao modo de resiliência, resistência à tração e desgaste por abrasão. Os autores que estão aqui, eu não sei se estão todos, mas são Guilherme Sereta Flores e Luciano Pivota Speste. A gente vai ter uma dinâmica de apresentações por 10 minutos, tá? E em seguida a gente tem uns 5 minutinhos para perguntas. Pelo que eu entendi, tem um QR Code, né? Não sei onde está o QR Code. Está aí atrás. Aí quem quiser pode ir fazendo perguntas pelo WhatsApp, tá? Que aí o João vai ler aqui para a gente logo depois da apresentação. Boa apresentação, Guilherme. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Sereta Flores, eu sou mestrando do programa de pós-graduação de Engenharia Civil da UFSM. Faço parte do grupo de estudos e pesquisas em pavimentação e segurança viária, o GEPASV. E vou apresentar o trabalho intitulado Análise do comportamento de mistura 100% RAP quanto ao módulo de resiliência, resistência à tração e desgaste por abrasão. Esse trabalho tem a coautoria do meu orientador, o professor Luciano Speste. Bom, a apresentação está estruturada da seguinte forma. Tem uma introdução, a metodologia, onde eu vou explicar como foram preparadas as misturas e quais os ensaios foram realizados, os resultados das discussões e as conclusões. Primeiramente, a gente sabe que atualmente o Brasil possui diversas deficiências na sua infraestrutura viária, né? Muitas vias elas estão em péssimo estado de conservação e muitas vias sequer têm pavimentação. Então, nesse sentido, o custo para pavimentar uma via, o custo é muito alto. E ele tem aumentado gradativamente com esses sucessivos aumentos do custo do petróleo, né? Porque isso impacta no preço do CAP, que é a matéria-prima da mistura asfáltica. Nesse sentido, a gente precisa buscar novas alternativas na pavimentação, que são, uma das alternativas é reciclar os pavimentos, através do uso dos materiais fresados, ou RAP. O trabalho, as misturas utilizadas nesse trabalho, elas foram utilizados 2 fresados, né? Um foi extraído da RS 400, na região de Candelária, que ele possui um ligante convencional 5070, que aqui no trabalho tá chamado de RAP 5070. Esse pavimento ele foi executado em 2009 e a extração ocorreu lá a restauração do local ocorreu em 2016, se não me engano. O outro material é um RAP 60, é um RAP com ligante 6085. Ele foi extraído da Freeway, ainda na época que a Concep era a concessionária lá. Não se tem o ano de execução desse pavimento. As misturas elas foram preparadas da seguinte forma. O RAP ele foi peneirado e foi utilizado somente o material passante na peneira 4. Foi escolhida essa granulometria mais fina porque ela faz parte de uma pesquisa do meu trabalho de mestrado, né, que ele visa utilizar o RAP para produzir blocos intertravados. Então, a granulometria não pode ser muito grande. Os materiais foram caracterizados com o teor de ligante. Para isso foi utilizado uma mufla de ignição. E quanto ao GMM, né, que foi através do RICE test. A temperatura de compactação das misturas quentes, esqueci de falar, né? São misturas quentes e frias que foram testadas.
As misturas quentes elas foram compactadas a 170 graus, utilizando o conceito do DOA, que resumindo, ele é a temperatura onde ocorre a maior reativação do ligante, né? Isso foi extraído de estudos anteriores do pessoal do grupo e de outras universidades, como o Pires em 2018, o Lopresti em 2019, Vesteno em 2019 e Almeida Júnior também em 2019. Essas misturas quentes elas foram testadas com e sem aditivos rejuvenescedores. Enquanto a mistura fria ela foi testada somente com o RAP 6085. Elas foram compactadas a 35 graus, conforme a orientação da fabricante do aditivo. Todas elas foram compactadas no compactador giratório. Bom, nas misturas quentes, então, foi utilizado 100% fresado e o fresado com o aditivo da Cargill, o Anova 1815. Esse aditivo ele tem essas características, a viscosidade, a densidade entre 0,92 e 0,95, viscosidade 100 centistokes, ponto de fulgor maior do que 290. O teor de ligante das misturas ele variou ficou em 6,19 para o RAP 5070 e 7 para o RAP 6085. Esse teor de ligante ele é alto porque, como foi utilizada uma granulometria mais fina, né, a superfície específica do material é maior. O volume de vazios dos CPs ele ficou em torno de 7%, entre 6,38 e 7,36. O aditivo ele foi adicionado em 5% em relação à massa do ligante, para as duas misturas, para o 5070 e 6085. A massa média de cada CP ficou em torno de 1,340 kg para as misturas com RAP 5070 e 1,270 kg para a mistura com RAP 6085. O diâmetro e a altura do CP foram conforme a norma, né? Então eles ficaram com um diâmetro de 10 centímetros e a altura de 7. E a temperatura de compactação, como dito antes, 170 graus. Nas misturas frias, o processo foi um pouco diferente. A fabricante, eles orientaram a gente a fazer um teste, um RT, aos 3, 7, 14, 21 e 28 dias. Para isso, as misturas elas foram curadas em sacos plásticos, né? E ao final de cada período desses era feito um ensaio RT. Então a gente percebeu que ele ficou em 0,28 aos 3 dias, né? 0,38 aos 7, aos 14 ele provavelmente por alguma variação ficou abaixo, 0,29, mas depois ele cresceu para 0,50 e 0,53. Então, com isso, foi definido que a mistura final ela deveria ser usada com a cura em 28 dias. Os ensaios, então, foram o módulo de resiliência, que ele indica o nível de deformações recuperáveis de uma mistura asfáltica. A aplicação, onde ele é feita uma aplicação de uma carga repetida no CP cilíndrico, né? E os LVDTs, eles medem o deslocamento diametral recuperável correspondente a essa tensão gerada. A resistência à tração por compressão diametral foi feita através de uma prensa. Ela determina a resistência à tração indireta do CP, né? Por meio de uma compressão diametral, onde a carga ela é aplicada até o CP romper. E por último, o desgaste por abrasão. Ele foi feito, também conhecido como ensaio cântabro. Ele foi feito, nele o corpo de prova. Ele é levado a um tambor da máquina Los Angeles sem as esferas. Então o tambor ele realiza 300 revoluções de 30 a 33 rotações por minuto. E a
Então, nele, após as revoluções, primeiramente é medida a massa antes do ensaio e depois a massa ao final do ensaio. Então, a perda de massa denota o desgaste por abrasão. Quanto aos resultados, no módulo de resiliência, a mistura fria deu um valor muito baixo, né? 799 MPa em média. As misturas com RAP 685 variaram entre 6.400 e 7.000 MPa. E as misturas com RAP 5070 ficaram em torno de 11.000. Aqui a gente pode fazer uma observação que o MR do RAP 5070 deu bem maior que 6085. Talvez as possíveis causas sejam que o RAP 5070 ele tem um menor teor de ligante, né? E o RAP 6085, além de ter um mais ligante, ele é um ligante modificado por polímero, né? E é mais flexível que o ligante convencional. E também percebe-se que a ação do aditivo rejuvenescedor ele não fez um efeito considerável no MR, né? Ele deu um empate técnico para o RAP 5070, onde só houve 0,09% de acréscimo no MR com aditivo. E, no entanto, no RAP 6085 o MR diminuiu em 8,77%. A mistura fria ela apresentou um MR muito baixo, né? O baixo valor ele já era esperado, porque nas misturas frias o ligante do RAP ele tende a não reativar, né, como na mistura quente. Mas dá para ressaltar que o aditivo ele deu uma boa trabalhabilidade na mistura. Para se ter uma ideia, né, como foi compactado no compactador giratório, ele obteve praticamente o mesmo número, foi possível compactar praticamente com os mesmos números de giros que uma mistura quente. Na resistência à tração, novamente, a mistura fria apresentou um baixo valor. E o RAP 6085 variou entre 2,5 e 13,25 com aditivo e sem aditivo. O RAP 5070 ficou em torno de 3 MPa. E com isso a gente tem as observações aqui, que a mistura quente com aditivo ela apresentou uma queda na resistência à tração em relação às misturas 100% RAP. E essa queda, então, ela foi de 4,56% no RAP 5070. E enquanto no RAP 6085 a queda foi bem maior, foi em torno de 23%. A mistura com aditivo rejuvenescedor a frio ela apresentou um nível de resistência muito baixo, né? Isso já era esperado, já que o MR também tinha sido muito baixo. E no desgaste por abrasão, aqui a gente viu a vantagem no uso dos aditivos, né? Enquanto na mistura 100% RAP 5070, a gente perdeu 67%, 67,35% da massa. A mesma mistura com aditivo, ela perdeu apenas 17%. E nas misturas com 6085, o desgaste por abrasão ficou em torno ficou em 24,46%, e com aditivo baixou para 10%. Já nas misturas frias, como a gente não tem como comparar com 100% RAP, a gente percebeu que o desgaste ficou ainda menor do que em todas as outras misturas, em apenas 5,75%. Aqui a análise geral dos resultados, então, a gente percebe aqui que as misturas 100% RAP e as com aditivo não tiveram muita mudança em relação quanto ao RT e ao módulo de resiliência, e no desgaste por abrasão a gente percebe essa diferença. As misturas com aditivo a frio, elas apresentaram um MR-RT muito baixo, mas ela apresentou o melhor resultado do desgaste por abrasão. Essas misturas frias, a gente, com esse nível de MR-RT, não poderia ser utilizada num pavimento de tráfego
considerável, né? Então, só em vias de fluxo muito baixo ou acostamentos, ou talvez em tapa-buracos emergenciais. Bom, concluindo, então, a gente percebe que a reciclagem de pavimentos usando material fresado, ela pode ser viável, né? Carece ainda de muitos estudos, mas acreditamos que é uma alternativa boa. Os níveis de MRRT das misturas compactadas a 170 graus, elas são semelhantes aos das misturas novas. E os aditivos utilizados, eles deram uma maior resistência ao desgaste por abrasão. As misturas com aditivo a frio, como esperado, a gente percebeu que ela tem um MRRT muito baixo. E a gente percebe também que para executar essas misturas no campo ainda a gente carece de adaptação para as usinas existentes, né? Já que o RAP, para secar, ele não pode ser muito exposto ao queimador, que ela pode danificar o ligante ali existente. Então, a gente, com a busca assim, de pavimentos por menor custo, né, de menor custo, a gente acredita que o RAP ele deve ser considerado, seja para revestimentos ou para usos alternativos. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Parabéns pela apresentação. Até agora a gente não tem perguntas e o tempo também está corrido. Então, se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta no final... Estão me ouvindo? O Felipe está me alertando. Estão me ouvindo? Se alguém precisar fazer uma pergunta no final, a gente faz para o Guilherme, tá bom? Vamos passar para a próxima apresentação. É Cecília. Cecília está aqui? Quem vai apresentar o segundo trabalho? Você é o? William Fedrigo? Ah, eu sempre peço ajuda dele na Ampet, na Transporte. Não conhecia pessoalmente. Então, o William tem aqui uma sequência boa de coautores. Cecília, William, Betânia, Thaís, Graciele, Felipe Piveta, amigo Lélio, meu querido amigo Luiz Nascimento. William, você tem 10 minutos, tá? Boa Perfeito. Apresentação. Bom, pessoal, meu nome é William Fedrigo, eu sou pós-doutorando na URGS, no Laboratório de Pavimentação, e também sou jovem docente permanente do PPGCI, o Programa de Pós-Engenharia Civil da URGS. Aqui eu estou representando o Grupo Eco Rodovias, como especialista em pavimentação. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Utilização de mistura asfáltica com material fresado e ligante de alta penetração na rodovia SP-070. O trabalho foi desenvolvido em parceria com o Lapave URGS e com a Petrobras. E os coautores, então, são Cecília Merig, da Eco Rodovias, Betânia Correa, Thaís Kleinert, Graciele Coupo, Felipe Piveta e Lélio Brito, do Lapave URGS, e o Luiz Nascimento, do SEMPES, da Petrobras. Bom, a reciclagem de pavimento, seja ela a frio ou a quente, ela é uma técnica sustentável, principalmente a quente, já que é onde a gente consegue tirar o máximo benefício, né, desse material. Ela é uma técnica que acaba se enquadrando nos pilares do ESG, do Environment, Social and Governance, que principalmente o mundo corporativo, mas também as diversas agências estão bastante focados nisso. Ela também se enquadra nas metas do desenvolvimento sustentável da ONU, principalmente a de número 9, né, o objetivo número 9, que trata sobre indústria, inovação e infraestrutura. E, além disso, nesse mesmo contexto, no ano passado, o DENIT divulgou uma resolução, a resolução de número 14, na qual é reportado que o órgão deve utilizar soluções com fresado, né, nos projetos, nos orçamentos, deve existir uma solução com utilização de fresado. Então, demonstrando aí a importância da reciclagem desse material, né, da reciclagem a quente, principalmente. Bom, nesse contexto, surge aí o objetivo dessa pesquisa, desse trabalho. Então, com o intuito de incentivar o uso de fresado em misturas asfálticas, esse trabalho trata sobre um estudo de caso de obra na rodovia SP-070, que faz parte da malha da concessão Ecopistas, do Grupo Eco Rodovias,
e onde foi utilizado uma mistura asfáltica com adição de material fresado e com a utilização de um novo cimento asfáltico de petróleo de alta penetração, chamado CAP-AP, desenvolvido pela Petrobras, com essa função de ser utilizado em misturas recicladas, né, com esse objetivo. Então, além do objetivo citado, aí a gente também tem esse objetivo de validar esse novo material, né, com essa função específica. O trabalho ele está dividido em 3 frentes, digamos assim: laboratorial, aplicação em campo e a previsão de desempenho da mistura asfáltica reciclada. Então, iniciando pelo laboratório, os materiais e métodos, materiais e ensaios de laboratório. O agregado utilizado tem origem granítica. Aqui a gente vê a faixa granulométrica da mistura, a composição granulométrica da mistura que foi utilizada. Aqui tem algumas características, essa tabela apresenta algumas características do CAP-AP, do ligante asfáltico utilizado. A penetração dele, por especificação, varia entre 70 e 85 décimos de milímetro. Ele tem um ponto de amolecimento mínimo de 44 graus Celsius. E uma característica importante é o fator de fadiga do ligante, que ele é superior ao fator de fadiga dos outros ligantes convencionais aplicados no país, o 3045, 5070. Então é importante para quando a gente pensa em reciclagem a quente, que a gente vai inserir um material mais rígido, mais oxidado, né, ou fresado, e a gente vai perder características de resistência à fadiga, né? A mistura acaba sendo mais propícia ao trincamento. O fresado utilizado era da própria rodovia, da Ecopistas, da SP070. O teor de ligante residual do fresado era de 6,12% e a penetração de 11 décimos de milímetro. Foi adicionado 20% de fresado na mistura. E aqui estão algumas características da mistura. A mistura foi dosada pelo método SuperPave. O teor de ligante da mistura foi de 4,7%, sendo 1,2% o residual dos 20% de fresado adicionados à mistura. Algumas características volumétricas da mistura aí na tabela, não vou entrar em detalhes. Os parâmetros foram todos atingidos, né, ela atendeu as características necessárias de especificação. E a mistura também foi caracterizada, a performance da mistura também foi caracterizada. Foram realizados os ensaios necessários para se aplicar a teoria do SVCD, análise viscoelástica. Então foi caracterizado o módulo dinâmico da mistura, que a gente consegue verificar na figura de cima a curva mestra do módulo dinâmico, abaixo o ângulo de fase. Também foi realizado o ensaio de fadiga-tração direta. A gente consegue, na figura de cima, verificar a curva de dano característica e abaixo a curva de ruptura por fadiga, considerando o parâmetro GR de ruptura. E também foram realizados ensaios de SSR, de Stress Sweep Routing, para caracterizar a deformação permanente e utilizar então os modelos de deformação permanente, Shift Model. Então aí a gente tem as curvas dos ensaios de deformação permanente a alta e baixa temperatura para a mistura. Então tudo isso foi realizado para poder modelar, para poder prever o comportamento dessa mistura quando aplicada no campo, através da teoria do SVCD, né, aplicando o programa LVCD. Segunda parte do trabalho, aplicação em pista. Como o próprio título diz, ela foi aplicada a mistura asfáltica na SP070, na pista oeste, é uma pista dupla. Tem uma terceira faixa, uma faixa adicional também foi aplicado nela. Foi aplicado praticamente 500 metros entre os quilômetros 74 e 74 mais 480. Algumas fotos aí da aplicação. Aqui o material já após a compactação. E algumas características que a gente observou. A gente teve alguns problemas com a umidade do fresado, alguns dias antes da aplicação, da usinagem. Choveu bastante em São Paulo, o agregado ficou bastante úmido. A gente já tentou adiar ao máximo a obra, mas por questões de cronograma não foi possível, então a gente conseguiu adiar 1 ou 2 dias. E a umidade do fresado foi um problema, foi uma questão de atenção, né, na usinagem. O restante das características
verificadas durante o controle tecnológico, todas atenderam. Macrotextura também foi uma questão de atenção, não por conta da mistura em si, da usinagem e tudo mais, mas por conta de segregação. Em alguns pontos a macrotextura ficou um pouco mais fechada do que a gente precisaria, né, para a especificação, para atender a especificação. E a terceira etapa, a previsão de desempenho. Então, como eu comentei, foi utilizado o programa LVCD, o Layer Viscoelastic Pavement Analysis for Critical Distresses, acho que é isso. E aqui estão as características que foram consideradas. O horizonte de projeto é o horizonte de projeto para a reabilitação da Artesp, né, em São Paulo, que é utilizado na Ecopistas, que são 6 anos. Aí a gente tem o N e o ZASI acumulado para esse período. O clima foi da cidade de São Paulo, velocidade diretriz de 80 km por hora e confiabilidade de 95%. Aqui tem a estrutura do pavimento da SP070, daquele trecho em específico. Então, as espessuras foram obtidas a partir de sondagens e foram retroanalisados os módulos para poder realizar a análise viscoelástica, né, do pavimento. A espessura do revestimento, ele foi utilizado como camada de reforço e com 4,5 centímetros. Bom, aí tem os módulos e as espessuras. Aqui estão os resultados da previsão de desempenho. Eu só vou citar Nascimento, Bueno e Barros, que talvez estejam aí, que calibraram esses modelos, né, para a gente poder verificar área trincada, IRI e ATR. Vocês podem verificar que todos eles, a previsão é após 72 meses, após os 6 anos de horizonte de projeto, fica abaixo do limite do contrato de concessão para o trincamento, para a evolução de IRI, que fica lá próximo, mas ainda assim abaixo, e também para o ATR. Então, todos abaixo, considerando como ponto de partida os dados de monitoramento, né, após a execução do trecho, que são os pontinhos azuis aí, de monitoramento. Bom, como considerações finais, a mistura com fresado e CAP-AP, essa mistura reciclada quente, demonstrou resultados satisfatórios no laboratório, no campo e também nos resultados dessa previsão de desempenho. Então, acredita-se que o CAP-AP ele cumpre a função, né, para a qual ele foi criado, foi projetado, e tem potencial para ser utilizado em serviços de reciclagem a quente. Claro, considerando os materiais específicos que a gente utilizou e as condições locais, né. Como continuidade a esse estudo, estão sendo realizados ensaios com os materiais que foram coletados durante a execução do trecho experimental. Então, foram coletadas amostras não compactadas e testemunhos, sondagens, placas do material já compactado, da camada executada. E também vai ser realizado um monitoramento periódico do pavimento para validação da previsão de desempenho realizada, né, através das análises viscoelásticas com o programa LVCD, atualmente FlexMat. Bom, alguns agradecimentos, a Ecorodovias, a Ecopistas, a toda a equipe, ao Lapave e a Petrobras, todo esse pessoal que trabalhou junto no trabalho. É isso, muito obrigado. Excelente, William. A princípio não chegaram perguntas ainda, acho que o pessoal ainda está com sono, né? Essa hora da manhã. Se por acaso alguém quiser fazer uma pergunta, mande que a gente coleta e no final a gente faz, tá certo? Obrigado, William. E obrigado por todo o seu apoio, mesmo sem eu conhecer você antes. Obrigado. Então vamos lá, vamos dar sequência. Cadê o... Aqui. Vamos para o terceiro e último trabalho, né? Não sei se é o Marco. Marco está aqui? Você é o Marco? Do grupo da minha queridíssima amiga BFF Camila Vasconcelos, né? Do Luiz Miguel, querido, Karina. Karina da USP também. Tenho parceria de pesquisa com ela. O Marco vai falar sobre a avaliação do desempenho em campo de trechos com misturas asfálticas recicladas a quente. Bom dia a todos. Então, eu sou o Marco Chamuton, atualmente estou fazendo meu mestrado
no programa de pós-graduação da USP. Queria agradecer aqui os coautores do trabalho, a professora Camila Vasconcelos, Luiz Miguel Klinski e a Karina Suzuki. Então, eu vou falar aqui um pouco da avaliação do desempenho em campo de misturas asfálticas recicladas. Eu vou passar um pouco, né, a introdução sobre o material fresado, sobre os conceitos ESG, né, as motivações do trabalho, apresentar onde são os trechos, quais foram os materiais utilizados, como foram feitas as dosagens, e aí depois também passar pela parte principal do trabalho, que é a monitoração em campo desses trechos. Então, como aqui já foi dito, a gente não tinha combinado, mas a ONU tem os objetivos 2030, né, de desenvolvimento sustentável, e a nossa cadeia de produção, né, ela tem fatores que a gente pode melhorar, e a utilização de fresado nas misturas asfálticas, com certeza, é uma técnica que precisa ser incentivada, que traz benefícios importantes, né, e completa os pilares ESG, né, como já foi muito bem dito aqui, as companhias, os governos, as entidades hoje em dia estão sendo muito cobradas nesse sentido. Então, ela realmente engloba todos esses fatores de social, governança, ambiental, com diminuição de exploração de jazidas e tudo mais. Para quem não é de São Paulo, eu só coloquei um mapinha aqui para ilustrar onde foram feitos os trechos. A parte de dosagem, construção desses trechos faz parte do trabalho de mestrado da Karina Suzuki, e o meu trabalho é a continuação dessa excelente pesquisa da USP, que é a monitoração desses trechos em campo. Então, ali a setinha está pertinho da cidade de São Paulo ali. Os trechos, na verdade, foram realizados na Rodovia dos Bandeirantes, SP-348, administrado pela CCR Autoban, e foram construídos 4 trechos, né, para esse trabalho. O primeiro, os trechos foram construídos em 2018, né, e a gente está monitorando eles até hoje. A pandemia deu uma dificultada um pouco nos dados, mas a gente já está conseguindo recuperar tudo. Então, foram construídos 3 trechos com misturas recicladas. O primeiro tem 25% de fresado sem agente de reciclagem. O segundo, que seria o vermelhinho ali, tem 25% de fresado com a presença de agente de reciclagem. O terceiro tem 35% de fresado com agente de reciclagem. E a gente selecionou um trecho controle que foi construído com materiais convencionais para a gente fazer a comparação entre eles. Foi uma obra de fresagem e recomposição, com 10 centímetros de espessura, né, foram 2 camadas de 5, na obra de reabilitação de pavimento lá da Rodovia dos Bandeirantes. Aqui é um trecho de 5 faixas, né, não sei se vocês conhecem a Rodovia dos Bandeirantes, ela liga, né, São Paulo ao interior, e os trechos são na faixa 5, na faixa mais pesada, e aqui é logo depois da saída do Rodoanel, então é um tráfego bem pesado. Só para falar um pouquinho da preparação dessa mistura, né, foi feita a dosagem Marshall, o volume de vazios de projeto foi de 5%, indicado pela concessionária por conta da experiência deles com alto tráfego ali da região. Foi a faixa granulométrica utilizada foi a faixa 3 do DR de São Paulo, foi um ligante modificado por polímero RET 6085, acabei não colocando, mas com agente aditivo morno, porém ela foi usinada na temperatura quente. O agente de reciclagem foi um óleo de base vegetal modificado. Aqui só uma foto da usina para mostrar ali o silo exclusivo para RAP. Nessa usina ele entra a temperatura ambiente e ele é introduzido direto no misturador. Eu coloquei essa tabela aqui só para a gente ter uma noção da capacidade de redução no teor de ligante que a gente consegue com a incorporação de fresado.
Aqui a gente também vê a introdução da agente de reciclagem, né, por conta do ligante do fresado, por ele ser mais oxidado. Quando a gente chega em teores maiores, a gente precisa estudar se é necessário a introdução da agente de reciclagem, porque pode deixar a mistura mais rígida, né, propensa ao trincamento. E a gente vê que realmente tem uma capacidade muito legal da gente economizar, né, com essa introdução do fresado. Então, né, o trabalho em si ele é focado na monitoração em campo, né, a gente costuma fazer muito teste, né, aqui no Brasil, mas nem sempre a gente consegue monitorar. Então aqui a gente fez um esforço porque a técnica realmente ela é muito válida. Então foram feitas campanhas com pavement scanner, perfilômetro laser e FWD para a gente chegar nos resultados. Aqui, quando a gente fechou esse artigo com uma campanha só do pavement scanner, porque a gente ainda tem outros dados, mas a gente ainda está tratando esses dados e, né, vai fazer parte do meu trabalho de mestrado mais para frente, quando a gente conseguir compilar todos esses dados. Mas só para mostrar como esse dado é curioso, né? Muitos autores, e isso a gente vê em laboratório também, que pode ser que a mistura reciclada ela tenha uma propensão um pouquinho maior ao trincamento. Aqui, né, nessa campanha, a gente fez, né, um ano e 3 meses após a construção dos trechos, ainda é um trincamento muito baixo das misturas com fresado. Porém, né, a gente vê que a mistura convencional, o trecho controle, até aquele momento não tinha apresentado nenhum trincamento. Mas, claro, ainda valores muito baixos de trincamento. E agora, quando a gente olha o ATR, a gente vê que as misturas com fresado, ainda que valores muito baixos, né, uma diferença marginal, eles apresentaram valores de ATR menores do que o trecho convencional, que também corrobora com o que a gente vê na literatura e nos ensaios de laboratório. Aqui a gente conseguiu fazer mais campanhas de IRI, né? A gente consegue ver que todos os trechos estão se comportando muito bem. Então, tanto com fresado, com agente de reciclagem e sem fresado, o que dá uma confiança grande para a técnica. Aqui é o I médio mais ou menos o desvio padrão. E a deflexão, né, até o momento a gente tinha duas campanhas. Né, gostaria de salientar, né, são deflexões muito baixas, né, a gente vê ali na casa de 10, 20, porque é um trecho com base cimentada. Então, por conta do alto tráfego da região, né, tem a base cimentada. E, né, um ponto que a gente consegue avaliar é que o trecho de 25% de fresado, sem agente de reciclagem, ele possui uma deflexão um pouquinho mais alta, que corrobora que ele também apresentou um trincamento um pouquinho maior no trecho. Então, algumas conclusões que a gente pode tirar até agora, né, que os trechos com fresado acabaram apresentando um valor de trincamento um pouquinho superior ao de controle, porém ainda pequeno e abaixo do limite. Ao mesmo tempo, eles apresentaram valores de ATR inferiores. Né, esses dois fatores corroboram o que diversos autores, né, na literatura também encontram. Os dados de IRI, né, a gente vê que todos os trechos se comportaram muito bem, tanto com fresado como sem fresado. E até o momento, com os dados que a gente pôde compilar, não foi possível a gente diferenciar tanto as porcentagens de fresado diferentes, né, a influência dessa porcentagem de fresado no desempenho em campo e também a influência do agente de reciclagem. Porém, a gente chega à conclusão que até o momento os trechos com agente de reciclagem estão desempenhando bem e também o fresado a gente consegue ver que ele funciona bem no trecho, né. Também eu só queria deixar uma reflexão, né, que é uma técnica que a gente precisa estudar, que a gente precisa incentivar. A geração do fresado, ela é, né, na verdade, toda a cadeia de geração do fresado, como a gente estoca,
a questão de umidade, a usinagem, a dosagem, tudo isso a gente precisa ter muito cuidado e tem que ser conversado com todos os... A academia, a indústria, tem que andar de mãos dadas mesmo para a gente emplacar essa técnica que realmente tem um futuro, né? Ela é bem importante para a gente atingir os nossos, né, os nossos objetivos. E é isso, muito obrigado. Muito bom, Marco, parabéns. Aqui nós temos duas perguntinhas para o William, até agora. O William poderia vir aqui? Rapidinho, tá? Eu acho que o próximo palestrante está aqui, da próxima sessão. Está aqui. Rapidinho, tá? O Agnaldo se identificou, então estou passando aqui para... Não se pode pensar em uso de REP apenas corrigindo ligante com aditivo. É necessário incorporar ligante ativo. Você concorda? Segunda, por que usar só material passante na peneira 4? Não se pode pensar em uso de REP apenas corrigindo ligante com aditivo. É necessário incorporar ligante ativo. Você concorda? Eu acho que depende. Nesse caso, a gente incorporou ligante ativo, mas eu acho que talvez seja o ideal, mas falando de um outro caso da Ecorodovias, uma outra iniciativa de reciclagem a quente in situ, é um dos casos que a gente não consegue incorporar ligante ativo, a gente vai ter que incorporar apenas agente rejuvenescedor, um agente de reciclagem, por conta do teor do material já estar muito elevado e a gente ter um certo receio de exudar a mistura. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar somente com agente de reciclagem e não com um ligante ativo. Acho que depende muito da mistura, como o próprio Marco comentou, é algo que a gente tem que analisar com cuidado e realizar uma dosagem específica para cada situação. E o Luiz quer complementar. Perfeito, perfeito. O Luiz lembrou que o ligante, nesse caso do nosso estudo, o ligante, o CAP-AP, ele já tem componentes específicos para auxiliar na reciclagem, na ativação do ligante residual do material fresado. Então, acredito que seja isso. Bom, sobre a questão de usar o material somente passante na peneira 4, é que o meu estudo de mestrado, a gente está tentando produzir blocos intertravados com o material fresado. Então, a gente fez um teste com material retido na peneira 3/8 e material retido na peneira 4. E o material retido na peneira 4 obteve melhores resultados à compressão, que é um dos principais parâmetros para blocos intertravados. Seria isso. Obrigado. Está acabando, tá? O pessoal da organização fica tremendo achando que eu vou demorar, né? Para o William também, foi realizado algum comparativo de custo de obra com a utilização do material fresado? A resposta direta e reta é não foi realizado, mas a gente pretende fazer isso sim. E o Grupo Ecorodovias já vem utilizando misturas recicladas especificamente em uma unidade, que é aqui no Rio Grande do Sul, na Ecosul, aí no Polo de Pelotas, né? E já tem, não sei exatamente qual é a economia, mas já vem, nos últimos anos, economizando bastante com a utilização do fresado, ao invés de utilizar o ligante ativo, o ligante novo. Mas os números exatos financeiros eu não possuo. Posso pesquisar e trazer aí, pessoal. Se a pessoa que fez a pergunta quiser enviar por e-mail, tem meu e-mail na apresentação, ou enfim, entre em contato comigo, eu vou buscar esses dados e tentar
passar a informação. Obrigado. Obrigado, William. Tem uma última pergunta aqui do nosso querido Nelson. Eu não sei exatamente para que a apresentação foi, mas quando eu ler o autor vai identificar. Foi investigada a razão pela qual a mistura com teor de 35% de fresado apresentou uma área trincada inferior às misturas com 25%? As camadas subjacentes são as mesmas? Uma boa pergunta. Na verdade, né, a gente pode conversar depois, mas não, a gente escolheu, né, trechos próximos para justamente a gente não ter variações de tráfego, de clima, de estrutura. Desculpa. Então, não, a estrutura em si é a mesma, mas a gente né, a gente ainda está investigando, né, mas tem duas questões que podem ter influenciado. Primeiro, e assim, a diferença é pequena, né, porém, como a base é cimentada, a gente observou que parte do trincamento pode ser por reflexão de trincas. Então, naquele trecho, pode ser que a trinca da base foi para o revestimento, o que não tem relação com o desempenho só da mistura asfáltica, né? E, além disso, esse é um trecho de aclive e declive, e o trecho de 35%, ele tá num trecho um pouco mais plano, com uma declividade transversal um pouquinho melhor, né? Mais fácil, que facilita o escoamento da água de dentro do pavimento, que é um trecho de 5 faixas. Então, é uma plataforma muito larga, né? E aí a gente pode, né, a gente está tentando achar algumas hipóteses, e a gente acha que talvez, por conta dessa plataforma ser muito larga, e o trecho de 35 está no trecho mais plano, e os outros trechos, um trecho em aclive e outro em declive, essa água pode ter, essa umidade pode ter influenciado um pouco também no trincamento desses dois trechos. Muito bom. Vou fazer mais uma só, antes que cheguem os seguranças para me tirar, né? A gente já está com o tempo atrasado, desculpem. Chegou uma pergunta para o William. Está concorrido hoje. O ligante asfáltico CAP-AP foi desenvolvido somente para pesquisa ou possui disponibilidade de comercialização? Eu vou repassar para o Luiz Nascimento. Obrigado pela pergunta. O produto, ele estava em fase de pesquisa, né? Os testes, os resultados junto a pistas experimentais e aos nossos clientes foram muito positivos, então ele está em fase de implantação para comercialização, tá? Então ele vai ser comercializado em grande escala. Tá bom, pessoal, muito obrigado. Há mais perguntas aqui, mas acho que a gente precisa deixar para fazer pessoalmente para os autores, tá? Muito obrigado pela presença e aproveitem a próxima sessão. Valeu.